Era para nós estarmos no 13. Só que eu pulei um, a Diana Wang me lembrou disso, né? E hoje era para ser o 14. O 13 foi Viva Cristo. Fazia parte dessa série, né? Eu estou falando isso porque de repente você gosta de acompanhar, você anota tudo. Eu creio que 90% aqui faz isso, né? Aí chega em casa, estuda aqueles versículos a fundo e vai no comentário bíblico, aí liga lá para o Djair e fala, Djair, não estou entendendo esse grego aqui. Espero que todos cheguem assim um dia. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, alcançar a maturidade cristã. O que é alcançar a maturidade cristã? Nós nos deparamos com um trecho em Efésios e ele convoca a igreja a viver de uma forma diferente. Paulo ele vai falar diversas coisas e vai nos apontar um caminho que deve culminar no nosso amadurecimento. Eu gosto muito das crianças, né? Igual eu falei, nós tivemos a EBF aqui, é muito legal você ver como uma criança é espontânea, você vê como uma criança é alegre, né? Tipo, se ela brigou com o molequinho lá no começo da EBF, porque derramou o café nela, à tarde, quando elas vão almoçar, já estão compartilhando o mesmo prato, já estão se divertindo. O ser humano, o adulto, não, é diferente, né? Eu briguei com o Jonathan ali na faculdade, até hoje o cara vai olhar torto para mim e falar, mano, esse cara foi aquele cara que me fez bullying, não sei o quê, e vai guardar aquele rancor. Criança não é assim. Mas as crianças também têm suas desvantagens, irmãos. A criança, a maior característica delas, pelo menos eu lembrando e falando agora de forma espontânea, é o egoísmo. Um exemplo, né? Não me bata, Yamamoto, mas o Filipinho, se ele tiver com fome, não interessa o que os pais estão fazendo, ele está com fome, ele quer comer, ele quer se alimentar. Então eles têm que atender a demanda do Filipinho. A criança exige isso, ela quer, parece que todos vivem em torno dela, para atender ela. Imagina quantas crianças tinham aqui, né? E cada uma com esse coração, é meu, eu quero, eu. E os tios têm que ir norteando, senão vira uma bagunça. Todos nós já fomos assim. E alguns ainda são assim. Vocês já ouviram falar da síndrome de Peter Pan? O cara que não quer crescer? Os marmanjão que em vez de fazer célula fica jogando FIFA? Não vou falar sobre isso, irmãos. Fim de ponto, fim de papo. Tô brincando, irmão. Faz parte do entretenimento. A gente treina nosso viés cognitivo e tal. Mas assim, existem homens de 30, 40 anos que não querem crescer. Isso se chama a famosa síndrome de Peter Pan. O cara quer continuar vivendo como um jovem. Né? Então, quando a Bíblia fala sobre alcançar a maturidade, ela está literalmente apontando, deixem de ser criança e vamos crescer em Cristo. Né? Você não tem que ser conduzido por pessoas a sua vida inteira na fé. Vai chegar um momento que você tem que conduzir pessoas, que você já caminhou com Cristo a tal ponto que você tem recursos para dividir com aqueles que estão vindo, com a nova geração. E essa nova geração, irmãos, vou te falar, ela traz muitos desafios. A Lala estava falando, ontem eles foram assistir um filme, né, o Malvado Favorito 3, e ela começou a falar que existem muitas piadas no filme que tem a ver com a geração dos anos 80. Eles fazem várias, como é que é o nome daquilo que aparece os... Aí? É tipo referência, mas tem outro nome, egg... Easter egg, é isso? A Páscoa já foi. É isso aí que a Lica vai falar. Eu não sou tão nerd assim. Tô brincando. É que o meu irmão, ele sabe todas essas coisas, então ele vem me contar e tem uns termos que eu nem conhecia, né? Mas enfim, eles colocam algumas dicas, algumas referências, e só quem tem determinada faixa etária que entende, e começa a rir que nem uma besta lá, não sei o quê, e os outros olhando, o que esse cara tá rindo? Não tem graça, né? Por quê? Porque não faz parte do repertório dele. E eu comecei a perceber, depois que a Laura falou desse filme, que a minha geração, esse povo que está nos 30 e pouco, a gente parece que o mundo gira ao nosso redor, porque até os filmes que estão lançando são relançamentos, porque os caras querem pegar esse público que consome aquele tipo de filme, aquele tipo de música. Meu, daqui a pouco vai estar, sei lá, o A-ha fazendo um show, e sabe aquelas coisas? Você nem sabe quem é A-ha, você que é mais novo. E eu não vou tentar cantar aqui, porque o cara canta muito agudo. Mas, sabe, parece que não quer crescer. E o mercado vai acompanhando esse povo, porque fala, não, esses caras gostam disso. Meu, Star Wars está vivo ainda, cara. Star Wars já era para estar embalado igual o Ultraman, sei lá, já era para não existir mais. E daqui a pouco, se bobear, vão relançar o Ultraman para a gente poder assistir no cinema. Falar, nossa, isso aí, quando eu era pequeno, eu assistia isso. E eu sei que vocês não estão rindo porque vocês não sabem o que é. Mas se vocês procurarem lá, pode ver, a internet está cheia de coisas dos anos 80. E a gente se diverte com essas coisas. Mas aí você encontra um lado seu infantil, que não quer crescer, que se recusa a acompanhar a realidade, meu. A realidade agora é o seguinte, você tem um filho,
você vai ter um casamento, você tem que se preparar para a vida adulta, e nós não queremos crescer. E o cristão, irmãos, ele sempre vai ser desafiado a ir um degrauzinho a mais, a avançar na fé, a avançar nas coisas de Deus. E muitas vezes a gente recusa. Só que Deus, cara, ele é tão assim, ele tem um jeito tão peculiar de tratar cada um de nós, e ele tem um plano, ele vai cumprir esse plano. Eu fico pensando na história de Sansão. Sansão é o cara mais mimado da Bíblia, assim, o cara, um jovem cheio de potencial, um jovem cheio de força, literalmente, né? Cheio de vigor para fazer algo para Deus, chamado para ser juiz de Israel, só que ele era cheio dos, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus ainda assim usou esse cara. Mas Deus, ele vai colocando ele numa forma, falando, meu filho, não é assim que você vai ser, não. Eu tenho um propósito para você, mas eu quero trabalhar no seu coração. E hoje nós estamos vivendo essa realidade. Nós vimos na mensagem passada, por exemplo, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida plena do Espírito. E essa vida cheia do Espírito Santo, na verdade, nos leva a ter um nível diferente de relacionamento com Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a ter um nível de relacionamento diferente com o nosso próximo. E várias vezes, cara, eu não sei você, essa semana várias vezes eu me deparei com o Alberto vaziozinho do Espírito Santo. Mas aí à noite chegava, botava minha cabeça no travesseiro e ficava pensando, Senhor, eu preciso ser cheio de Ti. Como eu preciso? Porque a minha natureza, se deixar o negócio solto, é feio. Deus tem que tratar muita coisa no nosso coração, irmãos. E aí eu lembrava da mensagem, né? Uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida cheia de gratidão, uma vida cheia de alegria. E várias vezes eu fui confrontado nessa semana a viver, proclamando uma gratidão ao Senhor por tudo que estava passando, por tudo que eu estava vivendo. Eu não sei se você teve essa luta, se você realmente lembrou da mensagem ao longo da semana. A ideia é essa, né? Que a gente pregue domingo e ao longo da semana você seja impactado com aquela palavra, que aquilo lá venha trazer vida para a sua vida e você consiga viver de acordo com o padrão de Deus. E nós vimos que também uma vida cheia do Espírito Santo, ela traz frutos. Não só aquele fruto do Espírito, né, que nós vimos, alegria, amor, paz, mas o fruto mesmo de você tornar o seu coração mais grato, de você ser alguém que consegue cantar ao Senhor nos momentos de dificuldade, consegue ter alegria a ponto de expressar isso para Deus. E isso é impressionante, a gente conseguir ter esse coração no meio desse século, no meio dessa bagunça toda que nós estamos vivendo. E eu lembrei, né? Isso tudo faz parte de um processo que todos estamos passando. Se a gente olha lá no final, a gente fala, mano, eu não estou pronto para assumir isso. Se a gente olha lá só no fim, mano, eu deveria ser assim, você vai ter um desgosto com o que você é hoje. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda quem você é, quem eu sou. A gente olhe para nós e fala, Deus, eu estou nessa situação, mas eu sei que o Senhor me quer diferente. Eu sei que o Senhor tem um plano para mim, eu sei que o Senhor quer que eu seja mais parecido com Cristo, que eu alcance uma maturidade, que eu comece a mudar a minha forma de pensar e comece a pensar como alguém que é adulto, que tem responsabilidade, que sabe que o negócio não é fácil, mas que se posiciona de uma forma diferente. Então é por isso que hoje nós vamos falar sobre alcançar essa maturidade cristã. Uma igreja que testemunha Cristo vivo, irmãos, necessariamente é uma igreja madura. Uma igreja que não está amadurecida é uma igreja que se tranca no seu templo e fica ouvindo o seu pastor eternamente falando os mesmos sermões. Nós não somos assim. A proposta é, nenhuma igreja deve ser assim. E hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava lá me preparando, né? E eu tinha combinado com a Lada a gente sair um pouquinho mais cedo, tal, para chegar aqui. E tem um senhor na frente da minha casa, ele guarda os carros durante a semana. E eu estava chamando ele para vir aqui ao culto, né? O seu Rocha. Rocha é um cristão, tal. Ele não está congregando em nenhuma igreja. Eu falei, terça-feira nós temos o nosso culto, você pode vir aqui, eu te levo, a gente vai junto, tal. E toda vez que eu saio de casa, ele vem com uma palavra bíblica para me dar. Ele fala assim, você já meditou sobre o que a sua mão direita faz, o que a sua mão direita faz, a esquerda não saiba, ou ao contrário, né, alguma coisa assim. Ele vem e solta um versículo, você já ouviu falar sobre não andeis ansiosos por coisa alguma? Aí ele fala uma palavrinha e fala, medita nisso. E aí a gente fica nessa troca de palavras, né, de troca dos versículos. E isso tem me edificado muito. Eu falo, um cara simples, um cara com o coração cheio da palavra de Deus. E qualquer um dos versículos que nós vimos semana passada, habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. A gente vai amadurecer na medida em que nós conhecemos essa palavra. E assim, irmão, você pode não gostar de muitas coisas da minha parte, mas uma coisa que eu gostaria que você apreciasse é isso. Nós sempre incentivamos
que você tenha um contato com a palavra de Deus. É ela que vai te mudar. É ela que vai fazer você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida e mais, para esse grupo, para essa igreja. É muito difícil você motivar pessoas. Às vezes na empresa você tem até um objetivo, né? Vamos ganhar 10 milhões. Aí todo mundo se mata, dá a vida naquilo, consegue os 10 milhões, todo mundo ganha o seu bônus e depois cada um vai para casa feliz da vida. Mas muitas vezes na igreja, cara, o trabalho é árduo. Você não vê o resultado, você não colhe fruto. E quando você pensa que a igreja é algo além daqui, isso se multiplica por milhões. Você olha para o campo missionário, quantos missionários não estão faltando entre os muçulmanos? A gente fala, vamos ajudar os missionários, aí você manda dinheiro. Aí todas as igrejas mandam dinheiro. Mas esse dinheiro vai para onde? Vai para quem? Quem realmente está disposto? Dinheiro não prega o evangelho. São pessoas que pregam o evangelho. E eu não estou falando só dos muçulmanos, existem várias questões. E hoje com o Rocha eu estava falando exatamente sobre isso. Tem um pessoal embaixo da ponte. Eu falei, Rocha, eu não sei como alcançar esse povo. Porque eu moro aqui, já pensou se todo mundo começa a falar, o cara é pastor, ele vai receber a gente. De repente está todo mundo lá na minha casa, mas a casa não é minha, é da minha mãe. E aí já cria uma coisa constrangedora. Eu falei, olhe por isso, Rocha, eu gostaria de alcançar esse povo. Eu gostaria que eles conhecessem o evangelho e muito mais que isso, eu gostaria de ajudar eles na necessidade material deles. Mas eu não tenho condições financeiras. E eu sei que Deus vai levantando, irmãos, pessoas que têm a ver com esse ministério, com esse chamado, para atuar em favor desse povo. E onde você está, você pode ser usado por Deus. E essa noção significa que você está alcançando uma maturidade. Se você tem aquela mentalidade, eu vou domingo na igreja porque é uma obrigação, eu preciso assistir o sermão, eu preciso dar o meu dízimo, aí eu já falo, é uma fé infantil. Você está sendo impulsionado por coisas que não te trazem prazer, que não te trazem alegria. O relacionamento com Cristo é um relacionamento prazeroso. É um relacionamento onde você sente que você está crescendo, mesmo em meio ao conflito. Igual eu falei, teve um momento aí na semana que eu botei a cabeça no travesseiro, falei, como eu vou estar cheio do Espírito Santo? E aí veio esse versículo, habite ricamente a palavra de Deus em vosso coração. Aí eu comecei a falar, mano, a palavra de Deus, ela tem poder. O evangelho, ele é poder. É um poder que atua, que transforma. Então, quando a gente semeia a palavra, é impossível que ela não vai gerar fruto. Porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu posso vir aqui fazer um belo discurso, trazer boas piadas, fazer um monte de coisa para atrair o povo, para fazer o povo ficar entretido. Mas isso não vai gerar nenhum fruto na tua vida. Talvez um sorriso. Ou nossa, mano, mais uma dessa, né? Mas a palavra de Cristo, quando ela cai no terreno do coração do homem, ela produz fruto. Ela traz mudança. Ela traz poder, irmãos. É essa palavra que a gente crê. Não aceita um evangelho que te prende, um evangelho que é religião, porque isso não é evangelho. O evangelho de Deus, ele traz uma liberdade. E aí a igreja vai começar a testemunhar esse Cristo vivo porque ela conhece essa liberdade, porque ela conhece essa palavra, ela conhece o que Deus quer para o mundo. Uma igreja madura é uma igreja que já passou por diversos processos, venceu desafios e avançou para aquilo que Deus propõe. Não pense que uma igreja madura é aquela que sabe toda hora lidar com os conflitos. Não, irmãos, a gente está aqui, onde 2 ou mais se reunirem, ali há problemas no meio deles, mas Jesus está lá também. Quando nós nos juntamos, pode ser um casal, cara, pode sair uma guerra. Pode ser 2 amigos, pode ali haver a maior discussão da face da terra. Porque o ser humano, ele é uma fábrica de problema, ele é uma fábrica de discussão, de contenda, porque o nosso coração precisa ser renovado por Cristo. O nosso coração precisa constantemente ser limpo pela palavra de Deus. Então os textos de hoje, irmãos, eles têm esse objetivo de nos fazer crescer, de nos tornar mais maduros, de alcançar essa maturidade em Cristo. Não é um método, não é um módulo que você vai fazer, agora eu estou mais maduro na fé. Não, mas é um incentivo, irmãos. Leiam essas palavras, bebam dessas palavras e tentem alcançar essa maturidade. A vida vai ser transformada. A igreja vai ser transformada, a sua família vai ser transformada, porque é a palavra de Deus. Amém? Então vamos para o primeiro ponto. Se você está dormindo, já dá uma espreguiçada aí, mano. Que vamos entrar agora no primeiro ponto. Esse trecho, irmãos, é muito importante para a fé cristã, porque nós vamos focar no que realmente importa dentro de uma igreja, que é a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Nós já vimos várias mensagens que falam sobre uma unidade. Inclusive esse trecho vai falar sobre isso. Mas afinal de contas, o que é uma unidade da fé? E eu creio que no final das contas, não é que todo mundo vai pensar igual, todo mundo vai, amém, sim, todo mundo vira um robô.
mas é uma unidade de entender a fé que Deus está propondo para todos nós e nós vivemos dessa forma. Igual eu estava falando com ela lá vindo para cá. O Evangelho, ele tem que transformar a nossa vida, e quando nós estamos lendo a palavra tem que nos influenciar. Hoje a gente pega um monte de material, um monte de filosofia, um monte de palavras e filosofias, e pega a Bíblia, será que é isso mesmo? E usa isso como filtro para o Evangelho. Mas é o contrário, a palavra tem que ser o nosso filtro. Você vai na palavra e fala, é isso mesmo, Deus? Ah não, peraí, ó, o mundo está me impondo isso, mas a palavra de Deus fala outra coisa. Sabe, isso é ter maturidade, irmãos. Isso é ter o conhecimento de Cristo. Então nós vamos entrar nesse trecho, que é muito importante, acompanhem aí na tela comigo. E Paulo está escrevendo para Efésios, né? Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa parte pula, né? É muito difícil. A gente vai lendo, né? Vai selecionando. Não, esse aqui beleza. Não, esse aqui já é mais difícil, deixa para o outro lá. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos ao quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Na verdade, o tema era para ser isso, né? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas foi tão grande o negócio que vai confundir os ouvintes, né? Então vamos lá, vamos alcançar a maturidade. E a primeira coisa que o Paulo trata aqui é você viver da maneira digna da vocação. Viva de maneira digna da vocação, ou seja, a ação de chamar de Deus. Todos vocês que estão aqui, inclusive eu, nós somos chamados por Deus. E a Bíblia está falando assim, viva de maneira digna desse chamado. Viva de maneira digna desse chamamento que foi feito por Deus. E eu dei uma pesquisada, depois o Davi pode me dar uma corrigida, qualquer coisa, ele que é da área de direito, mas o termo jurídico, quando você fala de vocação, tem a ver com o chamamento de alguém para exercer certa função obrigatória. Ou então, para a posse de um direito. Então, se você foi chamado por Deus, você tem um direito, você tem uma posição, uma função obrigatória para ser exercida. O Senhor está nos chamando, não é assim porque Ele achou você bonitinho. Ô, Jonathan, vem cá, ó, você tem uma barbinha bem feita, você vai ficar bem lá na igreja. Não, não é isso não. Ele olha, Ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Mas Ele faz um chamado, Ele fala assim, eu vou te empossar de algo. Eu vou te dar essa responsabilidade, eu vou confiar a você muitas coisas. Para você agir, para você viver, para você influenciar. E aí aquele lance que eu falei brincando, né, sobre ser humilde, dóceis, pacientes, capazes de suportar os outros com amor. Irmãos, isso é só uma vida cheia do Espírito Santo. Ser humilde, você para assim, não, até dá para ser humilde, né? O cara mal humildão assim. Não, eu consigo ser humilde, cara, tranquilo. Aí agora seja dóceis. Não, dóceis já é, eu sou macho, mano. Isso não é coisa de homem. Aí já vai indo. Paciente, não, paciente não dá, mano. No tempo de hoje em São Paulo, é impossível ser paciente. E suportar os outros com amor, então, não dá. Então a gente vê que isso é uma ação sobre-humana, mas que ao mesmo tempo é colocada para nós, seres humanos, a vivenciarmos. O que mais me impressiona, cara, um dia eu não sei onde eu estava, eu comecei a pensar, falei, acho que eu estava na avenida, eu não sei onde eu estava. Com certeza eu estava lá, tá? Não é sonho, eu vivi isso. E comecei a me vir um pensamento, eu falei, cara, Jesus abandonou toda a sua glória, o seu relacionamento com o Pai, e veio numa carne igual a minha, está vivendo entre nós. Isso é algo muito louco, é algo muito assim que não dá para você conceber na sua mente humana. Como um Deus poderoso, divino, criador de todas as coisas, se limita ao nosso tempo cronológico. Como esse Deus escolhe viver de uma forma limitada. Cara, se você pudesse ser o super-homem, você não ia ser o super-homem.
Você quer chegar em Tóquio, você só levanta a mãozinha assim. Não, primeiro você entra na cabine, né? Aí você se troca, aí você vai para Tóquio. Cara, todo mundo quer ser um super-herói, todo mundo quer ter poder, todo mundo quer fazer as coisas, né, grandes. Mas Jesus fez o contrário. E ele consegue ter esse padrão de humildade. Ele consegue olhar para uma mulher que pecou e olha para ela e fala assim, vai, não peques mais. O amor de Cristo, essa docilidade que vem de Jesus, a paciência dele com Pedro, cara, fala sério, se fosse você no lugar de Jesus, treinando Pedro, você fala, mano, esse cara aqui não aprende, cara. Nós temos uns irmãos assim no nosso meio, inclusive eu sou um deles. Né? Você está tendo que conviver comigo, cara, você tem que ter paciência comigo, né? Não se irrite, mas não se irrite. E Jesus, ele ia com paciência, cara. Então você vê, ele é o padrão para ter essa vida plena, cheia do Espírito Santo. E aí Paulo, ele faz uma outra convocação. Ele fala, você precisa ter um esforço para viver em paz. Lembra que lá, o que depender de vós tem de paz. Esse versículo parece que você fica meio passivo. Não vou entrar nessa briga. Eu vou ficar aqui de boa. Eu não vou botar lenha na fogueira, eu vou me segurar. Mas aqui ele está falando, tenha um esforço para manter a unidade do Espírito. Tenha um esforço para manter a paz. Esse ingrediente principal é a paz. E eu falo, quem é o príncipe da paz? Lá de Isaías 9:6. O próprio Cristo. Ela não pode ser produzida por nós, porque a gente sabe, o nosso coração gosta de brigar, né? A gente fala assim, não, porque o povo chinês é briguento, porque os italianos são muito, falar com a mão, daqui a pouco já dá um socão na mesa. O tenista lá sempre toma multa, sempre que ele vai jogar aquele cara, ele toma uma multa por algum desaforo que ele fez. Eu falo, o cara tem dom para isso, né? O Fonini. O cara é meio estressado, a última vez ele pegou a raquete, tacou assim, perfurou o patrocinador lá, o telão. Só, meu, cara louco, cara. O cara tá jogando tênis, né? Um esportista e tal, um atleta. Enfim, o ser humano tem isso dentro dele. Mas Jesus é o príncipe da paz. E ele quer promover a paz no nosso meio. E eu vou te falar a verdade, não é uma paz maquiada. Aquele sorrisinho, está tudo bem, glória a Deus, está tudo bem. Não, é uma paz verdadeira. Na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, ele quer ser realmente aquele que promove a paz. E isso, meu, afeta todos nós. Ninguém escapa. E aí ele vai trabalhar 7 pilares da unidade cristã. Eu vou citar brevemente. Ele fala um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Ele está mostrando a unidade da fé, ele está mostrando o que realmente é a vida cristã. Não existe outro corpo, não existe outra igreja, não existe um outro Espírito que vai atuar sobre nós. A única esperança é aquela que está em Cristo. Só existe um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Ele está falando, irmãos, se só existe essa unidade, o que nos faz pensar que nós devemos criar uma diversidade dentro disso? Ou uma coisa que não corresponde a essa unidade. E por que ele está trabalhando isso? Para trazer a ideia da maturidade no corpo. Cara, você não tem um outro pai além do meu. Existe um pai. Aquele que enviou o seu filho amado, Jesus, é o único pai. E nós somos filhos desse mesmo pai. E o pai quer sempre promover a paz, ele não quer ver briga entre os filhos. Um dia, os que já são pai e já têm mais de um filho, conseguem enxergar isso, né? Mas um dia nós chegaremos lá. Deve ser um conflito absurdo, você vê seus 2 filhos brigando, né? Pai, ele é o culpado. Não, pai, foi ele. E você faz o quê, né? Você é o pai, você quer ver o negócio caminhar bem. E aí, mesmo dentro dessa unidade, o Paulo fala o seguinte, ele fala que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Sabe o que isso significa? Existe uma unidade, existe esse coletivo, mas cada um aqui é especial. Cada um de nós, cada um de vocês e eu, nós somos especiais. Deus derramou uma graça específica para cada um de nós. Segundo o texto bíblico, é exatamente isso que ele está falando. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cristo não te deixou de mãos vazias. Você tem algo muito importante que só você tem. E isso é para ser usado em favor do corpo. Nós vamos ver isso. Por quê? Porque ele fala assim, naquela parte, Deus deu dons aos homens. Tem aquela parte que fala que ele foi aos céus, foi lá para o fundo, não sei o quê. Ele fala, ele deu dons aos homens. E ele segue falando assim, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos
a essa maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Então, quando ele fala que designou alguns com algumas funções, ele fala com o objetivo e propósito de preparar todos os cristãos. Não existe um pastor e todo mundo ouve e depois vai para casa. O pastor, ele tem uma função. Todos que são membros têm uma função. Todos foram chamados, todos receberam dessa graça. Lembra que eu estou falando de maturidade cristã? Isso já começa a mostrar, opa, peraí, eu não posso ser mais moleque. Eu estou lidando com coisa séria. Deus me deu algo, Deus derramou uma graça sobre mim, e isso envolve outras pessoas. E o fim disso tudo, o objetivo, o propósito, é preparar todos os cristãos para o quê? Para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Está claro até aqui, irmãos? Deus, ele não escolheu, o Patrick vai ser um cara especial, ele vai ser o cara da oração. Miel não precisa orar, o Patrick vai orar. Ele não fala isso, cara. Ele fala, todos nós recebemos a graça, cada um teve uma parte que Cristo repartiu, mas todos têm o objetivo de preparar os cristãos para a obra do ministério. Todos, todos, todos. Todos nós. Claro, ele fala, tem os apóstolos, tem os profetas, tem os mestres, tem, enfim, os evangelistas. Todos têm uma função específica. Mas não é para ele se destacar. Não é para o cara que é mestre ser o cara mais inteligente da igreja. Não existe isso, cara. O cara que não tem aquela função de ensino pode ser tão inteligente quanto ele. Mas o que ele está falando, existe uma função específica, porque o objetivo de Jesus é que cada um consiga edificar o seu corpo. Cara, ele está botando isso aqui em termos de igreja universal. Não a universal, a igreja universal de Cristo, que está em todos os lugares. Se você sai daqui, você vai para a China, ali existe uma igreja atuante. E você pode fazer parte desse ministério para edificar as pessoas. Você sai daqui, você vai para o Morumbi, ou você vai lá para Guaianazes, você é alguém que está lá disposto para preparar todos os cristãos para a obra. Eu não estou falando só de atividade. Eu não estou falando de você pegar na enxada e ficar lá carpinando. Porque às vezes a gente pensa, eu vou servir a Deus, aí você só imagina trabalho, trabalho, trabalho. Uma hora cansa. Mas isso aqui, ó, qual que era o primeiro trecho? Andem de maneira digna da vocação com a qual foram chamados. Existe esse propósito na vida de cada um de nós. E é muito triste, irmãos, quando a gente passou a vida inteira sem descobrir qual é o nosso propósito. É muito ruim. Você vive perdido, vive solto, vive largado, vive nas futilidades da vida. E não entendo, cara. Nós, como cristãos, precisamos correr atrás disso. Se existe um prejuízo, se existe um atraso, corre atrás. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor nos ajudando. Ah, meu negócio é cantar, eu quero cantar. Não, não é cantar. Cantar é uma parte. O Boaz, né, estava esses dias aí ajudando na limpeza do banheiro lá. Eu falei, Boaz, você fez muito bem seu serviço, está contratado todos os dias. Você acha que o cara vai ter esse chamado? Meu negócio é limpar banheiro. Lógico que não, ele estava lá disposto. Isso edifica a igreja? Todo mundo fica pensando, sim, não, talvez, se eu falar sim é não, se eu falar não é sim. Provavelmente sim, né, irmãos? Porque quando você usar lá, você vai ver que está tudo bonitinho. Mas aqui ele está falando de algo muito mais do que só o fazer. Mas é uma questão de ser. O apóstolo, ele não tem uma função de ser o apóstolo e tem um nome lá, eu vou respeitar porque ele é apóstolo. Não, esse cara é pastor, mano. Pastor. Né? Os coreanos são assim, pastor. É bom você ser pastor no meio dos coreanos, eles te tratam bem, sabia? Né, Alex? Cadê o Alex? Está aí? Eu lembro lá no comeback, quando os caras falaram, o Alberto é pastor, aí, opa, mudou o tratamento. Enquanto eu era só o membro da Pão da Vida, o negócio era tenso. Isso é coisa do homem, irmãos, isso não existe. Eu sou pastor com título ou sem título, porque Deus me chamou para ser isso. Tenho minhas dificuldades, tenho que melhorar muitas coisas, mas está no coração. Tipo, eu não consigo pensar num cara que está longe da igreja e falar, ele que se dane. Não consigo. Eu falo, mano, por que ninguém chegou nesse cara ainda? O que a gente pode fazer para ir lá até ele? Eu tenho minhas atrapalhadas, eu tenho o meu jeito, você tem o seu também, mas Deus colocou algo específico no seu coração. Deus te fez de um jeito especial e Ele te derramou uma graça para você atuar no corpo de Cristo. E o objetivo disso é que o corpo seja edificado. É como se Jesus nos deixasse uma responsabilidade. Fala, ó, eu te coloquei algo na tua mão para você fazer em favor de quem? De mim. É servir o próprio Cristo. É ser aquilo que Ele propôs que você fosse. Eu imagino o desafio de Pedro. Porque ele já tinha anunciado para Pedro. Ele falou assim, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E você é uma peça fundamental nisso. Só que ele foi o cara que negou Jesus. Imagina a fama dele.
Ô Pedro, você negou Jesus, cara, você estava ao lado dele, você fugiu. As pessoas reconheciam, não é você que estava com Jesus lá, e saiu correndo. Não, não sou eu, tal. E esse cara, Jesus estava contando com ele. Nós somos como Pedro, irmãos. Somos como Tomé, a gente fica duvidando. A gente tem essa questão. Mas Jesus olha para nós e fala, ó, eu reparti uma graça e você é importante no corpo, para edificar o meu corpo. Eu tenho um objetivo para você, para que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Tudo que nós fizermos, irmãos, deve apontar para isso. Se o nosso ministério está causando uma divisão, já não tem unidade da fé, já não é de Cristo. Porque Cristo não promove divisão. Se o nosso ser cristão não promove a comunhão verdadeira, isso já não está vindo de Cristo. Porque Ele quer que todos conheçam Jesus. Ele quer que todos andem nessa unidade, que nós vimos tudo aquilo que é uma coisa só. E por isso que nós temos que alcançar essa medida da plenitude de Cristo, chegando à maturidade. Uma igreja madura, ela vai ser saudável nos relacionamentos. Não vai ser hipócrita, não vai ser falsa. Não vai ser o paz do Senhor, aí o irmãozinho vira e já começa a lançar os dardos nas costas dele, né? Começa a bombardear, falar mal e tal. Isso não é igreja, irmãos. Isso aí pode ser a sinagoga de Satanás, como já usaram esse termo na Bíblia. Mas a função de Jesus é promover essa maturidade dentro do corpo, para que um vá ajudando o outro, para que cada um vá mostrando o caminho de Cristo. No final das contas, tudo que a gente faz aqui, irmão, só tem a ver com uma pessoa, que é Cristo. Não tem a ver com o ministério, não tem a ver com como é que fala? Com desempenho, tem a ver com Jesus. Então, irmãos, a tua fé e a minha fé, ela deve estar firmada em Cristo. Não numa estrutura, não numa hierarquia, não em títulos, não em cargos, não em funções. Porque eu creio, irmãos, quando ele fala de profetas, evangelistas, ele está falando de essência. Ele não está falando, agora eu vou nomear fulano de tal, um profeta, aquela menininha vai ser a evangelista da igreja. Não existe isso. Isso tem a ver com a essência de cada pessoa dentro do corpo. Então a gente chega no final das contas falando que a função, o objetivo é preparar todos os cristãos para a obra do ministério e para edificar o corpo de Cristo. E aí nós vamos ver que esse corpo de Cristo é um só corpo, mas dotado de muitos dons. Esse trecho é famoso também, eu vou ler rapidinho, tá, irmãos? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Romanos 12, do 3 ao 8, ele fala assim, ó, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa é uma das listas que fala sobre os dons. Mas se você perceber muito bem essa lista de dons, ele fala sobre relacionamento. Por isso que nós somos chamados para edificar o corpo de Cristo. Porque os nossos dons, o que ele começou falando nesse trecho? Ó, não tem um conceito elevado de você mesmo. Mas vai vivendo na medida da fé que Deus te deu. Porque o cara fala, não, eu sou pastor. Ah, eu sou apóstolo. Ah, eu sou profeta. Cara, e o resto é o quê? Ah, os leigos, né, como chamam. Não, todos são sacerdotes. Todos foram chamados por Cristo com funções específicas. E o Espírito Santo compartilhou esses dons para que a igreja fosse edificada. E aqui nós começamos a ver que esses dons, eles visam relacionamento. Você vai ensinar quem a parede? Você vai ensinar uma pessoa. Você vai servir quem? Você vai servir pessoas. E por aí vai. Você vai liderar o quê? Um exército de animais? Não, de pessoas. Você vai trabalhar nas pessoas, você vai se envolver com pessoas. E é isso que é a igreja, irmãos. Isso que é o corpo de Cristo. Saber se relacionar no corpo de Cristo é um sinal de maturidade. E é difícil, mas Deus está nos mostrando. Aprendam a ser maduros. E aí ele falou assim, cada um dos membros exerce uma função específica.
Aí eu vou fazer uma pergunta. Normalmente os músicos falam assim, eu toco tal instrumento de ouvido, né, Dilei? Não, eu toco tal instrumento de ouvido. Já viu um cara tocando flauta de ouvido? Não, existe. Mas já pensou o cara botar a flauta aqui do lado e sair tocando? Você não vê isso. Literalmente, né? O cara enfia a flauta aqui e vai tocando. Porque quem toca a flauta? A boca. Ele usa as mãos, lógico, senão vai ser bem estranho, né? Mas a função da orelha não é você fazer tocar um instrumento. E ele está usando exatamente esse termo. Ele fala, nós somos parte de um mesmo corpo que tem diferentes membros, mas cada membro tem uma função. Você chegou até aqui como? Com os pés. Com os pés, né? Como diz o Michael Jackson. E é isso que ele está falando aqui. Cada membro tem uma função específica. Tem gente que usa o termo, né? Falar pelos cotovelos, né? Fala aí comigo, mano. Não existe isso, porque o cotovelo não foi... O cotovelo é feito para apoiar, né? Você ficar na sacada fofocando lá, aquela fulano lá. Ou para ficar na cama lendo assim o livro e tal. Cada parte do corpo tem uma função. E Jesus está trazendo um exemplo bem próximo da gente para falar, cara, no meu corpo cada membro tem uma função. E cada um é importante. Não são todos que fazem as mesmas coisas. Né? Eu dei o exemplo da flauta exatamente por isso. Quem toca a flauta é a boca e a mão, está ajudando. O ouvido está ouvindo só a melodia. Ele não está tocando a flauta. Quem fala é a boca, não é o cotovelo. Porque senão Deus teria colocado uma boca no cotovelo. E o cotovelo na boca, sei lá, isso é meio estranho. Mas ele está mostrando, da mesma forma que você funciona perfeitamente numa unidade, o meu corpo tem que funcionar perfeitamente numa unidade. Se tem a boca, deixa a boca falar. Se tem o ouvido vai ouvir. Se tem o pé vai ir. Mas existe. E tem que funcionar de forma harmônica. Tem que haver uma coerência. E no final das contas a gente descobre uma coisa que para alguns é meio desespero. Nós estamos todos ligados, queiram ou não queiram. Você faz parte de mim, eu faço parte de você. Nós fazemos parte de Cristo. E isso forma aquilo que Jesus ama, que é o próprio corpo. E eu queria trazer um exemplo. Eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas acho que já cabe falar aqui. Eu falei uma vez do Francis Chan, né? Não sei se todos conhecem, se vocês já pesquisaram sobre ele. Mas recentemente ele se tornou alguém curioso no meio gospel, porque ele abandonou a mega church dele. Ele saiu. Uma igreja que ele começou lá nos anos 90 com 40 pessoas numa sala de estar, tipo uma célula, né? Ele olhou e falou, não, cara, vou sair desse sistema. E começou a trabalhar em casas. E parece que ele já tem um grupo grande, e cada grupo tem 2 pastores. E ele falou assim, o que acontece é o seguinte, talvez eu na minha igreja, eu fosse a boca fala, anuncia e tal, mas eu via que as pessoas todos os domingos estavam indo lá para ver meu dom, para olhar e contemplar, nossa, o Francis Chan prega bem, nossa, o Francis Chan é um cara motivado, e era isso a vida dos caras, uma mega igreja. Ele falou, você manter uma mega igreja é milhões de dólares, e aquelas pessoas vão lá para apreciar o meu dom, só que elas não enxergam que elas têm dom, que elas precisam servir o corpo, que elas precisam edificar a igreja. Ele falou, isso não é bíblico. É como se só a boca mexesse e o corpo está em coma. Não funciona. O que isso vai atrair o mundo? O que isso vai testemunhar a Cristo? E é por isso, irmãos, que eu falo, quando a gente orar, ora com sinceridade, ora com fé, ora com fervor, porque o Espírito Santo está em você. Deus ouve a tua oração. Deus vê o seu trabalhar na obra. Deus sabe o que você pode fazer para edificar a igreja. Mas você tem que buscar isso também. Não fique esperando que vai vir um tiozinho do teu lado já. Eu vou te ajudar a caminhar na fé. Nós vamos caminhar todos os dias. Eu vou te ligar às 5 da manhã. Vou te passar um versículo para você se alimentar. É você que tem que fazer essa tarefa. É você que tem que ter essa fome. Isso é importante. A gente troca mensagem, a gente troca versículos, a gente ora pelos amigos, a gente ora por pessoas. A gente incentiva uns aos outros. Mas cada um tem uma responsabilidade. Irmãos, eu sei que talvez não é a mensagem que você gostaria de ouvir. Talvez você preferisse estar numa mega igreja e o cara falando sobre uma palestra motivacional, como você ser mais produtivo, como você ser mais bonito, como você ser mais próspero. Não vai ouvir isso de mim, irmãos. Primeiro que eu não tenho essas informações. Se eu tivesse, com certeza eu estaria melhor. Mas a ideia é pregar o evangelho, irmãos. A ideia é transmitir a verdade. E ela vai nos confrontar muitas vezes. A igreja não pode ficar confortável.
Se a igreja está confortável, irmãos, eu creio que os grupinhos dos 5 ou 6 que oram, começam a interceder e Deus vai mandar coisa que vai mexer, vai incomodar, vai tirar da zona de conforto. Porque Jesus olha e fala, meu, o tempo está acabando, vamos, acorda, viva de uma forma digna da vocação pela qual você foi chamado, edifica o corpo, edifica a igreja, exerce os seus dons. Ele falou, temos diversos dons de acordo com a graça que nos foi dada. E ele fala um monte de coisa, se é servir, sirva, se é ensinar, ensine, faça algo, edifique a igreja, doe seu tempo. Eu não estou falando, irmãos, pelo amor de Deus, a gente já trabalhou esse conceito várias vezes. Quando eu falo edificar a igreja, não é você vir aqui e ficar de segunda a segunda nesse local. Isso não é igreja, isso é um prédio. A gente fala, eu já entendi isso, já falou 1000 vezes. Mas na prática, quando a gente pensa, eu vou edificar a igreja, eu posso ajudar na EBF? Eu posso tocar no louvor? A gente pensa isso. Só que tem gente que está morrendo, tem gente que não conhece o evangelho, tem gente que está desnutrida espiritualmente. Seu dom é ensinar? Ensina. Seu dom é profetizar? Profetiza na medida da tua fé. Seu dom é dar ânimo? Vai. É questão de generosidade, de ofertar? Oferte. É isso, irmãos. É simples, é um convívio. E aí o Franciscan, ele teve essa decisão porque ele falou, todos os cristãos têm que viver para Cristo. Ele falou, nesses grupos que eu vou, eu nem prego. A gente só vai incentivando um ao outro a viver. A gente faz a célula, às vezes a nossa célula é meio mecânica. Mas a ideia dele não é levar aquele modelo da igreja para casa, mas é que naquela casa eles vivem uma verdadeira igreja. O que é uma verdadeira igreja? Ele falou, os membros têm a proposta de amar uns aos outros. Mas sabe o que eles fazem todo domingo? Paz do Senhor, 30 segundos de aperto de mão, eu te amo em Jesus. Acabou, nem sabe o que está passando na vida do cara. E a gente vive assim e fala que nós estamos em igreja. Isso não é igreja, irmãos. Essa não é a proposta de Jesus. E isso uma hora vai encher o saco. Desculpa o português, claro. Porque a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho é vida. É você olhar para o cara e conseguir ter um entrosamento assim de falar, não, realmente nós vivemos coisas tão diferentes, realidades tão difíceis, tão distantes, mas nós temos Cristo que nos une. Aí volta no contexto de unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Olha quantos motivos que nos unem, que promovem a unidade. E o objetivo é que todos cheguem a essa medida da fé. Que todos conheçam a Cristo dessa forma. Então, irmãos, edificar a igreja, por isso que é sobrenatural. Não é você botar dinheiro e o templo apareceu e lá tem uma igreja. Não, lá vai ter um monte de briga. Se não tiver o Espírito Santo, vai rachar, vai ter outra igreja, que não é igreja. Então, irmãos, isso aqui depende não de ensino somente, mas da atitude de cada um querer viver Cristo, de cada um buscar falar, Senhor, como eu posso contribuir para a tua igreja ficar mais forte nesse mundo? Deus vai falar, vai para o Afeganistão. Amém. Porque Ele te mandou. Se você não for para lá, o corpo está deficiente. Se você quebra o pé, você vai usar muleta, você vai usar aquelas botas lá, sei lá como é que é o nome daquilo. A Danichella estava assim lá na célula, né? Estava lá debilitada, com o pezinho para cima e tal. Não vai andar normal. Então a gente precisa descobrir, irmãos, o que Deus tem para nós. E o nós, não é assim, você tem um ministério influente, você vai ser um profeta entre as nações. Cara, isso aí, esquece isso. Isso é coisa megalomaníaca, assim, gospel. Você tem uma função que vai edificar a igreja aonde você estiver. Isso é importante guardar, irmãos. Aonde você estiver, você está sendo um representante de Jesus. Por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo. Por isso que é importante ter a palavra de Deus habitando ricamente em nosso coração. E aí você vai conseguir edificar o corpo, aonde você estiver. O corpo vai andar saudável, vai funcionar como deveria funcionar. Engraçado, né? Jesus pega uns exemplos tão próximos da gente, ele fala do corpo. Uma coisa que está na gente, a gente é o corpo, né? Você consegue imaginar você fora do seu corpo? Não dá, é você aqui. Aceite ou não, né? Goste ou não goste. Dá para trabalhar um pouquinho, né? Dá para lapidar algumas partes aí com muito esforço. Mas é isso, ele traz um exemplo prático. Cara, você tem uma mão, você vai escrever, você precisa de todos os dedos, cara. Se você quebrar um dedinho já atrapalha. Consegue escrever? Consegue, mas vai ficar mais feio. É igual os tenistas, né? Teve uma mulher que se machucou recentemente, eu não sei o nome dela, foi lá em Wimbledon. Ela teve um problema muito grave no joelho. E, a ambulância demorou 20 minutos para chegar, a mulher berrando lá de dor. Todo mundo olhando assim, tipo, o que a gente faz? E aí depois eu vi hoje a entrevista dela, né, ela falando que na hora passou muitas coisas na cabeça dela. A vida dela depende desse esporte. Ela quebrou lá o patela, sei lá o que foi que ela fraturou.
Ela pensou, acabou minha carreira. Agora imagina Jesus esperando, vai igreja, avança, vai lá, seja sal e luz, vamos vencer o mundo. E a igreja está lá parada. Aí braço quebrado, perna quebrada, está em coma, até a boca não fala mais. Cara, é um monstro, não é a igreja. E a gente vê na palavra de Deus que a igreja é o quê? A noiva de Cristo, pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Jesus olha para a igreja dele assim. Nós deveríamos ter esse olhar também. Só que a gente tem um olhar mais humano, né? Que droga, não acontece nada. Ah, isso aqui está errado, aquilo lá está ruim, aquilo lá é uma mala. Então, irmãos, temos que avançar e alcançar essa maturidade espiritual. Eu vou tentar só acompanhar mais um trecho aqui, irmãos. Aguentem firme. Eu dei uma resumida nele, mas é uma outra lista muito importante que Paulo faz para a igreja de Corinto, que é o seguinte. Ele fala, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E há muita ignorância sobre os dons espirituais na igreja. Porque a gente realmente promove alguém que é um super-homem gospel lá na igreja. O cara recebe tantos dons, todo mundo depende dele. Não, eu vou lá porque eu quero ver esse cara falar comigo, ele vai me dar uma palavra, eu vou sair de lá mais forte. Cara, a mesma palavra que ele vai pronunciar, você tem na sua casa. Só que você não lê. Prefere ficar no Netflix. Mas você atravessa o Brasil inteiro para ver o cara falar uma profecia para você. Tem gente que é assim. Nós podemos nos alimentar na fonte. Ele é importante? Pode ser. É um profeta, de repente Deus levantou ele para isso. Mas nós temos que sempre voltar para a palavra. E ele fala, não sejam ignorantes. Aí ele fala assim, há diferentes tipos de dons. Aí eu estou resumindo bem ali o trecho, tá, irmãos? Há diferentes tipos de ministérios e formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, ele sempre faz essa distinção. Existe a massa, existe o corpo, mas a cada um tem uma coisa especial. É dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Por isso que é importante comunhão. Por isso que é importante congregar. Porque o Espírito Santo repartiu para cada um de nós algo que o nosso irmão tem em falta. E nós congregando, nós vivendo juntos, a gente começa a crescer e chegar à maturidade. Porque quando o Espírito distribui ou manifesta, ele faz isso visando o bem comum, visando o coletivo. E aí aqui estão os dons, né, que são dados pelo Espírito. Ele vai falando, cada um desses que ele fala, ó, esse dom é dado pelo Espírito, aquele dom é dado pelo mesmo Espírito. Paulo vai enfatizando, ele fala, não vem nada de ninguém, só do Espírito Santo. Tudo vem de Deus, é Deus que distribui. Isso nos coloca, sabe onde, irmãos? No lugar que nós deveríamos sempre estar, que é nos pés de Jesus. Sabe, bem na manha, bem humildezinho. Não, eu prego bem pra caramba. Não, eu sou o cara que vou lá e faço acontecer. Cara, tudo que está ali foi o Espírito Santo que promoveu. Não há nada que seja para a nossa glória. E quando você faz com o seu coração empenhado na obra, nenhum trabalho no Senhor é vão. O Senhor considera aquilo. E Ele se agrada do que você está fazendo, porque você está oferecendo para Ele aquilo que às vezes é de melhor. Você está dedicando o seu tempo, você está dedicando o seu talento, você está fazendo com o coração sincero. E às vezes as pessoas não vão olhar, talvez as pessoas vão até criticar. Mas o Senhor olha e fala assim, servo bom e fiel, você está sendo fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Agora o interessante, irmãos, é que a igreja de Corinto estava se divertindo com os dons. Ah, eu saio falando em línguas, ah, eu tenho fé, eu vou curar, o cara levanta. Meu, e a igreja estava uma bagunça, tanto é que a carta aos Coríntios, o Paulo está toda hora chamando a atenção. Tipo assim, vocês são moleque, vocês têm um monte de dom, vocês têm um monte de talento, mas vocês são moleque na fé, vocês não estão entendendo. Vocês não têm relacionamento saudável, vocês não têm uma comunhão sincera. Vocês estão usando errado os dons que Deus deu. Porque esses dons dependem do Espírito, não dependem de homens. E eu vi uma coisa muito pesada, irmãos, espero conseguir traduzir para vocês. Eu acho que foi o David Wilkerson que falou. Ele falou, eu posso estar sendo usado com os meus dons, mas o meu coração está tão longe de Deus quanto do pior cara da terra. Eu estou adaptando com minhas palavras. Mas ele falou exatamente isso. Eu estou aqui manifestando o meu dom para a igreja, eu estou aqui pregando. Só que o meu coração pode estar tão longe de Deus que você nem enxerga. Mas eu estou aqui exercendo meus dons. Isso é cruel, irmãos. Por isso que vários pastores caíram. Por isso que vários ministérios afundam. Porque eles vão se apoiando na figura humana, na credibilidade, na reputação. E esquece que tudo vem de Deus. Então não há motivos para a gente se vangloriar, irmãos. A função de tudo isso que está colocado a nosso dispor é para edificar o nosso irmão.
Simplesmente isso. E aí ele fala que o Espírito Santo distribui cada um individualmente como quer. E aí ele fala de novo do corpo. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Assim é Jesus. Todos precisam funcionar para que a cabeça, Cristo, esteja satisfeita. Senão, irmãos, não tem sentido nós estarmos reunidos. E o que chama a nossa atenção aqui, irmãos, é exatamente esse fato. Não são os dons que Paulo está... existe o dom... Deixa eu voltar na listinha rapidinho. Opa, spoiler. Não são esses dons que tem que nos atrair. As pessoas, vamos estudar os dons. Qual é o seu dom, irmão? E o seu, qual que é, irmão? Não interessa o seu dom, você tem que exercer ele. E o foco aqui não é a lista de dons, mas é o fato do Espírito ser o mesmo, do Senhor ser o mesmo e de Deus ser o mesmo. Essa é a unidade da fé. Quando a gente entender isso, irmãos, que Deus está te usando para edificar o corpo dele, você serve com alegria. Você se sente empenhado a fazer. E isso, irmãos, a gente tenta promover por meio dos nossos eventos, por meio das células ao longo da semana. A gente vai na célula, é muito bom você ver o seu irmão durante a semana e tal, mas isso não é o foco. O foco é que você compartilhe algo que edifique a vida dele e que você receba algo para ser edificado. Essa é a função da célula. Então, irmãos, quando a gente for compartilhar na célula, uma dica, sempre leva uma palavra, sempre tenha preparado, porque às vezes o irmão vai precisar ouvir aquilo. E lembra, tem os profetas, tem os evangelistas, tem os mestres, de repente você começa a descobrir seu ministério, porque você está agindo de acordo com a palavra. E as pessoas vão te dar esse feedback, se você está agindo daquela forma para edificar ou não. Então, o foco dessa lista que eu quis apresentar é exatamente como Paulo termina. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. E eu vou um pouquinho mais longe, que não está na pregação. Paulo fala, busque com zelo os dons. Traduzindo as palavras de Paulo, ele fala assim, cara, busque edificar o corpo de Cristo. Eu vou buscar o dom, agora eu vou ter o dom de cura, eu vou sair curando todo mundo. Eu já quis isso, irmãos. Eu orava, em vez de ficar orando, Senhor, me revela quem o Senhor é, me dá conhecimento de quem o Senhor é, das suas verdades e tal. Eu orava, Senhor, eu quero ter dom de curar, porque eu quero chegar lá e curar. Eu quero ser o cara conhecido como vou lá e cura as coisas. E eu vi que não é assim. Deus pode usar, Deus pode não usar. Talvez você seja daquela linha, fala, não, todos os dons eu tenho, porque eu tenho Jesus. Cara, tudo bem, você pode pensar assim, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos somos parte do mesmo corpo e que o Espírito Santo reparte a cada um como quer, para que a gente edifique uns aos outros. Se você é o super-homem, então você não precisa da igreja, a igreja não precisa de você. E Deus coloca a gente nessa situação, para que cada um comece a buscar. Aí você fala, o dom do amor. Não, ele fala assim, eu vou te mostrar um caminho sobremodo excelente. Ele vai voltar para os relacionamentos. É o amor que vai fazer... O amor é o quê? É o vínculo da perfeição. É ele que vai nos atrair uns aos outros, é ele que vai nos justificar estar juntos. E ele excede os dons. Ele não é um dom, você tem um dom de amar, nossa, você é um cara tão amável. Não é isso. A Bíblia não fala do amor aqui como sendo um dom. Mas ele é que promove os dons da maneira correta. Você amar o seu próximo, você amar a Deus, é o que te faz servir, faz edificar o corpo. Por isso que Paulo fala, busque os dons, mas existe um caminho que é muito mais excelente, que é o caminho do amor. E esse amor edifica. Esse amor, no final das contas, coloca em prática tudo aquilo que ele está ensinando. Sem amor não vale de nada. O que adianta você ser um profeta se você não tem amor? O que adianta você ser um pastor se não há amor? Amor a Cristo, amor à igreja, amor à verdade. Então, irmãos, para concluir, para alcançar essa medida da plenitude de Cristo, nós precisamos saber qual é o nosso lugar no corpo. É importante a gente buscar isso o quanto antes. E usar tudo que nós temos e tudo que nós somos para edificar a igreja de Cristo. Aí assim nós seremos uma igreja que é uma igreja madura. Uma igreja que está alcançando essa maturidade em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Bom, então vamos aplicar isso aí que nós estamos falando, né? Senão eu faço uma oração final, vocês ficam felizes, vão embora. Cada um pega uma pessoa e ore por ela. Se você não sabe o que orar por ela, pergunta assim, como é que eu posso orar por você? Você tem algum pedido de oração? Você tem alguma necessidade? Esse é o maior momento que o Espírito Santo pode agir.
Esse é o maior momento onde você pode usar os dons que o Espírito Santo derramou sobre você. E não deixe de orar, irmãos. Não dá aquela fugidinha, estou apertado agora, estou indo para o banheiro. Mas busque edificar a igreja. Busque edificar a igreja. Busque orar uns pelos outros. O Daniel Leal vai orar por mim, se Deus quiser. Já fugiu ali. Ô, Brian, não deixa, mano. O outro vem pro instrumento aqui, né, fugindo. Não, vou tocar uma melodia. Tô brincando. Vamos orar então uns pelos outros, irmãos. Essa é a melhor forma de a gente edificar o corpo. Compartilha mesmo.